certa forma, com o time que está cuidando de todas as coisas, todas as mudanças estão sendo feitas, e é feito esse documento com uma nota de autorização mais parruda, onde você realmente consegue contextualizar melhor, e se você é um cara que assim, é fanático pelo FIDO, você consegue entender melhor o porquê que aquele balanceamento foi feito, em vez de sair gritando nerfaram, eu tô ferrado e tudo mais. Então, esses são os pontos. Então, entender onde que a gente pode chegar mais próximo do jogador para dar mais contexto, né? E no Brasil a gente tem, inclusive, feito podcasts com jogadores profissionais, com outras pessoas do time da Riot, para ajudar a dar esse contexto mesmo, armar o jogador em ter toda a informação que ele precisa para entender por que a decisão foi tomada ou não. E chega num ponto que, às vezes, inclusive, a gente precisa ter certeza que a discussão, assim, a gente está falando A, os jogadores estão falando B, porque a gente está fora da mesma base. Então, a gente começou a desenvolver os blogs do desenvolvedor para explicar um pouco o que é a visão da Riot, né? O que é a visão de desenvolvimento do jogo, o que é a visão de desenvolvimento do tribunal, o que é a visão de desenvolvimento, para estar na mesma página, todo mundo entender. Legal. Inclusive, questionar. Será que a gente está o caminho que a gente quer ir está certo, não está? É isso aqui? Legal. Vamos discutir junto e participar dessa conversa para onde que a gente vai. A gente acha que é muito importante para o jogador. Ele tem que fazer parte do desenvolvimento do produto do League, né? Então ele entende a visão e ele está o tempo inteiro dando feedback, alinhando, e a gente toda hora está mudando coisa porque recebe algum feedback e, enfim, é surpreendido. Uma coisa é um time de 100, 200, 300 mil especialistas, outra coisa são centenas de milhares de jogadores, milhões de jogadores pensando juntos, sempre as soluções vão vir de maneira mais orgânica e melhor. E é um trabalho que a gente tem feito que, assim, o principal foco para a gente é aumentar a confiança que o jogador tem na Riot, nas nossas decisões e tudo um trabalho a longo prazo, né? Então, para isso ser feito, de novo, se eu tiver uma barreira, tiver uma pessoa afunilando a sua comunicação com a empresa, você nunca vai ter todo o contexto que você tem que ter. Se você é um cara que, sei lá, manja de TI, de porta de rede, quer ajudar a gente a entender do porquê que a gente está tendo um problema de DDoS, sei lá, ou de conexão, ou de rota. Se você falar comigo, eu não vou ter a mínima ideia do que você está falando. Se você falar direto com um cara, que é o nosso especialista, que está cuidando disso, ele vai ter uma conversa mais de franga contigo e você vai poder, inclusive, ajudar ele a entender alguma coisa que ele não pescou, inclusive. Pode acontecer, porque a gente tem jogadores que são altamente especialistas. Só que para isso a gente precisa armar e dar confiança para os próprios writers de falarem com os jogadores, né? E inclusive aqui é uma parte de um próprio treinamento que a gente tem interno para ter certeza que todo mundo na empresa está apto e seguro para conversar diretamente com os jogadores. Então tem coisas do tipo: compreenda e respeite a perspectiva do jogador. Então, que diz respeito a você se colocar no lugar de quem está recebendo a mensagem, né? Não é que não seja todo mundo lá é jogador, mas uma coisa é você estar passando a mensagem, você está no ambiente da Riot, como é que você está recebendo isso no fórum, né? Entenda também o que está sendo dito ali. Não dê furos, né? Então, não quebre a notícia de um outro time. Então, tenha certeza que as pessoas estão... Porque nada pior do que você anunciar uma coisa antes e quebrar a expectativa, e criar uma expectativa que vai além da expectativa que a gente quer criar. Fale apenas sobre a área... Quando você está no fórum, fale sobre a sua área de especialização, né? Então, se você trabalha no time de localização, não tem por que você sair falando sobre a estrutura do servidor e por que a latência não está legal. Você não vai conseguir falar, né? E vale para tudo. Seja autêntico. Se você gosta de... A gente era uma brincadeira no treinamento interno. Se você gosta de tartaruga, não vai se meter a falar de pequeno pônei, porque não é sua especialização e o jogador, cara, vai te pegar na curva. Então, não adianta você fingir que você manja em algum ponto, porque, cara, seja autêntico. E quando em dúvida, cheque com alguém. E esse alguém não é nem assim, não é nem o time de comunidade, não é tipo cheque com o time de comunidade a sua comunicação, cheque com o time de comunicação. Não, cheque com o cara do teu lado. É só um teste de sanidade. Você escreveu uma mensagem, uma comunicação que você quer falar, independente do risco que ela tem, bate com alguém, né? Conversa, putz, será que tá legal aqui? Será que estou vendo todos os lados? Beleza, e não precisa ser alguém de comunicação, é só para ter um double check. Então parece tudo bonito, né? Perfeito e tal, mas a verdade é que mesmo a gente comete erro. Então, erros. A gente teve esse exemplo que foi no final de 2013, quando os jogadores no Reddit, nos Estados Unidos, reclamaram que não teve a versão de inverno do Summoner's Rift. E aí o presidente da empresa, um dos fundadores do Tryndamere, foi no fórum e falou: não, cara, relaxa que vocês vão descobrir por quê no Q1 de 2014. Só que, tipo... A gente não estava pronto para dar esse anúncio, para criar essa expectativa. E criou-se uma expectativa tão grande que no primeiro trimestre de 2014 ia ter alguma coisa bombástica, a gente já descobriu o que era. E, na verdade, a atualização não estava nem perto de estar pronta ainda. Tanto que a gente só foi anunciar em junho e julho que a atualização existia, ia para o PBR, só foi lançado em novembro. Então, para a gente foi um grande aprendizado, que criou uma expectativa que tem várias piadas, inclusive, que o anúncio, na verdade, era o Q1 do século, né? Então, mas, enfim, então a gente está sempre aprendendo isso. Então, assim, não prometa datas, pra gente... Porque você cria uma expectativa no jogador, né? E depois você não consegue corresponder.
Então é sempre, a parte de engajamento é isso, é você dar muito contexto, armar a empresa inteira para ter uma conexão direta com o jogador, porque aí o jogador sente que ele está falando com o cara que é o especialista de verdade, né? E ele tem esse feedback e ele consegue dar a sua opinião corretamente. Tem uma outra parte que é conectar. E aí conectar é isso, é ajudar a gente a ajudar os jogadores a criarem conexões entre eles que sejam relevantes, que signifiquem algo para eles, então que marque, e também com o próprio League, né? Também, mas principalmente entre eles. Então, o trabalho de rede social, por exemplo, que a Riot faz, ele é menos de fazer um push de conteúdo, né, de publicação, de promoção do conteúdo, e mais como é que a gente potencializa as conversas e as discussões que os jogadores estão tendo. Então, por exemplo, tem alguns exemplos. Quando a gente estava anunciando a skin de Dia dos Namorados da Ashe, e começou a comparação com a Valesca Popozuda e tudo, a gente pegou logo no começo, fizemos uma brincadeira e bum, explodiu. E os jogadores piraram e começaram a conversar e fazer piada. E aí novos criadores de conteúdo começaram a fazer coisa em cima e tal. Mesmo a questão do Rek'Sai, da Rek'Sai, a primeira comunicação que saiu, o jogador pegou e tentou transcrever o que ele ouviu no teaser, uma frase assim... numa comunicação, e era o comentário mais votado da notícia. Aí logo na sequência a gente soltou uma imagem da Rek'Sai com esse comentário do jogador como se fosse a Rek'Sai falando. Então toda a estratégia de Twitter é muito retweet, é muito tipo dar voz para as personalidades da comunidade, o que eles estão falando, o que as pessoas estão comunicando, toda a questão do Flash, no D, no F e tudo mais. Então a gente está, enfim, potencializando essas discussões e criando mais vínculos entre as pessoas que são apaixonadas por League, porque isso que é muito importante, né? Você ter essa viabilização. E mesmo no Instagram, assim, você se vê, né? Então os jogadores, você consegue ver um lado, na verdade, do League mais desarmado, assim, de certa forma, né? Mais humano. Então é a cosplayer, por exemplo, já almoçando, correndo atrás do palco, enfim, todo o amor da Cage atrás do palco do CBLOL no ano passado, o casal que se conheceu por causa do League e agora está seguindo uma vida juntos, enfim, você se reconhece, na verdade, né, nessa comunicação. Mas é óbvio que não seria nada se a gente não estivesse destacando as criações dos próprios jogadores, né? Então esse é um foco muito grande também. Como é que a gente coloca em destaque as criações que a própria comunidade está fazendo, né? Que são muito melhores do que as coisas que a gente faz, assim, porque a gente tem tanto de bandwidth para conseguir executar os grandes projetos, né? A gente tem uma escala aí de novo, centenas de jogadores, empreendedores e apaixonados que estão criando conteúdo do caralho o tempo inteiro. Então... por que não exaltar isso e potencializar as contribuições dos próprios jogadores, né? Isso, enfim, é a comunidade falando com a comunidade. A gente só está ajudando a conectar, de novo. É menos um funil e mais uma ajuda para que os jogadores se conectem. E vai da importância, inclusive, quando você conecta com alguém num evento ao vivo. Você encontrar e conhecer outras pessoas que têm um interesse similar ao seu, num desses eventos regionais, encontros e tudo mais, tem o pessoal que foi em praia, luau. Cria um vínculo muito forte, né? Você conhece, é uma oportunidade de você conhecer pessoas que têm, enfim, eu estou vendo aqui, todos vocês estão com amigos e tudo, que estão juntos, você veio de Manaus para conhecer teu brother do ABC, e que vocês têm o mesmo gosto, e vocês estão criando um vínculo mais forte porque vocês estão nesse mesmo lugar. Então a gente se preocupa em oferecer essas oportunidades e ajudar as pessoas que promovem esses eventos, né? Mesmo eventos parceiros que acontecem, de Gameport, Anime Jungle Party, a Age, são oportunidades também, assim, tem centenas também de jogadores de liga que participam desses eventos, por que não ajudar esses eventos a criar avenidas para que as pessoas se conectem e saiam e marquem e saiam com novas conexões, né, significativas entre elas, porque elas têm uma paixão em comum. Isso marca muito, isso cria um vínculo muito forte. Então, tem todo um projeto de suporte para campeonatos amadores, porque a ideia é que você vai criar um time para disputar um torneio amador com as pessoas também, é um puta vínculo forte que você cria com outros jogadores também, e tem que batalhar junto, e emular essa experiência do esporte. Então, isso ajuda muito também. Então, e tem gente que às vezes não quer disputar um campeonato, mas quer assistir um torneio, uma LCS, um CBLOL, com os amigos num bar, por exemplo. E, de novo, é muito marcante. Sempre que esses eventos acontecem, você vê que as conexões que as pessoas formam, elas vão continuando. Então, são programas que ajudam e suportam que esses eventos aconteçam, que esses encontros aconteçam pelo Brasil inteiro. E mesmo assim... na universidade, né? A felicidade que você tem quando você encontra um caro amigo gamer numa faculdade, por exemplo, que às vezes não é, dependendo da faculdade que você faz, né? Não é o melhor ambiente. Se você faz faculdade mais exatas, acho que é mais fácil de encontrar pessoas gamers. Às vezes não. E você, poder juntar num grupo de pessoas que amam League para disputar um campeonato contra uma outra faculdade, por exemplo, ou agora, igual a gente vai ter daqui a algumas semanas, várias faculdades do Brasil vão começar a fazer campeonatos para recepcionar os seus bichos. Então as pessoas já chegam com a paixão do League of Legends, já se conectam, estão em casa num ambiente onde as pessoas falam a mesma língua e conseguem disputar um campeonato já de entrada como bicho numa faculdade e conectar com os veteranos de uma maneira saudável.
Então isso pra gente é que importa esse lado de conectar. Como que a gente cria essas conexões, né? E sai da equação. Não é o gerente de comunidade que está no spotlight, são essas pessoas que estão se conectando. E mais ainda quando a gente fala de apoiar, né? Quem são essas pessoas que estão organizando esses eventos? Quem são as pessoas que estão criando arte, que estão fazendo cosplay? São jogadores que são tão participativos da comunidade que eles estão dedicando boa parte da sua vida e tem um espírito empreendedor de ir lá e fazer, né? E acontecer. Então, bom, vamos ajudar esses caras, né? Vamos apoiar esses caras a potencializar o trabalho que eles fazem e entregarem experiências ainda mais épicas para os jogadores. Então, por exemplo, tem eventos onde a gente traz os criadores de conteúdo para a Riot, passa para eles antes coisas que vão acontecer, que a gente vai anunciar, para que ajude eles a ter mais conteúdo para poder, inclusive, trazer isso de volta da maneira deles para o seu público. Então, um exemplo disso foi, por exemplo, com a Namiara. Esses são slides, inclusive, da apresentação que a gente fez com eles, para eles já entenderem melhor assim, todo o processo de criação da Namiara, como é que foi. A troca de feedback, tudo que foi pensado, recepção, eles deram feedback também de muita coisa e eles estão mais armados para poderem criar conteúdo, né? Então a gente está apoiando fansites, páginas de Facebook, criadores de vídeo, a poderem ganhar seu público, né? E até às vezes vira um negócio, né? Potencializar um negócio. Esse foi recente, a gente trouxe um grupo muito seleto de pessoas, o Tistoco, inclusive, que está aí, estava inclusive lá. É um grupo muito seleto de pessoas que amam música, né, e fazem música. Então, tem o Mac Rue, que faz rap, por exemplo. Enfim, são pessoas que criam vídeos musicais e vivem, respiram isso. E a gente estava lançando não só um clipe novo de música, mas um documentário que fala sobre a música do League, os compositores e tal. Por que não trazer esse grupo e dar para eles a oportunidade antes do lançamento deles terem acesso a isso e se prepararem melhor em conteúdo e tudo mais? Muito bacana. A gente conseguiu fazer um AMA com uns compositores da Riot de 2 horas, conexão direta com eles, que assim, o pessoal ficou alucinado. O pessoal que participou, e agora eles têm inclusive a missão de espalhar isso, né, essa paixão e aumentar esse grupo de pessoas que curtem música de League of Legends. A gente quer cada vez mais, né, pessoas que entendam a paixão do que é esse time. Assim, acho que o pessoal se conectou muito com esse time e isso ajuda eles a entenderem que eles não estão sozinhos. É que tem mais pessoas no mundo e na Riot que também falam a língua da música. Também tem uma questão de, por exemplo, tem muita gente desenvolvendo empreendedores também, jogadores empreendedores desenvolvendo aplicações e fansites para também trazer mais conteúdo para os jogadores. Então, a gente montou um time para poder dar suporte para essas pessoas e ter não só uma API que os jogadores empreendedores conseguem puxar esses dados de uma maneira mais fácil para montar o seu próprio site, seu Law King e tudo mais, mas também tem um blog onde eles conseguem acompanhar e se comunicar diretamente com um time que está dedicado para ajudar eles a desenvolverem seus sites, a desenvolverem seus produtos e tudo mais. Enfim, e praticamente qualquer fansite que você veja hoje de League que puxe conteúdo, que tenha conteúdo, está ligado nesse time que está o tempo inteiro pensando o que mais que eles podem fazer para armar as pessoas que, de novo, estão potencializando o conteúdo do League, estão se conectando e estão respondendo a uma paixão que elas têm, né, de criar conteúdo para os jogadores. Por que não ajudar essas pessoas, né, a seguirem essa paixão? E parte do trabalho que a gente faz é muito ligado em capacitação e desenvolvimento desses jogadores, porque são jogadores muito participativos, que às vezes não têm experiência profissional e que estão começando do zero, na verdade, né? Então, como é que você consegue, que tipo de ajuda que você pode dar? Então, por exemplo, para criadores de vídeo, um treinamento do YouTube que você faz de gerenciamento de canal, de acesso, de como gerenciar sua marca, algumas dicas de vídeo e tal, ajuda horrores, na verdade, porque são ideias que às vezes eles não conseguem achar por conta própria. Então, o tipo de trabalho vai ser desenvolvido, como cosplay, por exemplo, tem um grupo de cosplay onde você ajuda os próprios cosplayers a dividir guidelines e best practices e o que eles têm feito, que tem funcionado e tudo mais, e criar essa comunidade de autoajuda entre eles para que eles melhorem cada vez mais, né? E dividam, às vezes, assim, sei lá, o pessoal de uma universidade que já conseguiu fazer um patrocínio ou conseguiu o apoio da reitoria, divide com os outros, as pessoas que estão passando pelo mesmo desafio, como que eles conseguiram, né, chegar nesse ponto, e aí mais pessoas, enfim, está ajudando e criando uma comunidade de suporte e de autoajuda nesse sentido, para que todo mundo se desenvolva junto. E chega ao ponto, às vezes, assim, tem algumas coisas que são muito bacanas que dá pra gente muita felicidade de fazer, que é, por exemplo, dar um suporte que a gente acha que os jogadores merecem, no caso, por exemplo, de cosplayers que vão no evento, e que, cara, é super difícil você conseguir assim, vestir a fantasia e andar com ela, e eu tenho calor, e aí você não tem onde sentar e tudo mais, e você tem que fazer tudo isso geralmente num banheiro super apertado. Imagina um cara que fazendo um cosplay, né? Tem que ir num banheiro ali super apertado e tal. Então, por que não criar um centro, um espaço onde o cosplayer possa realmente chegar com calma, com uma mala, sentar, montar sua fantasia, tomar água, respirar, sai na bagunça, conversa, tira foto, volta, enfim, respira. Então, esse é um projeto que a gente tem desenvolvido e está crescendo. A gente já fez isso nos Estados Unidos, está desenvolvendo no Brasil, que é justamente fazer isso, né? E não só para a League também, para cosplayers de qualquer jogo, de qualquer, enfim, modalidade. É um espaço que os cosplayers podem sentar e
e descansar e tomar água e tal. E pra gente esse é o tipo de coisa que ajuda ele a fazer o trabalho dele, a paixão dele melhor, porque ele vai voltar mais renovado, ele vai ter mais energia. E às vezes também, inclusive, é importante reconhecer, na verdade, os principais criadores, contribuidores da comunidade. Essas são pessoas que estão no topo da sua prática, do seu craft, da sua arte, e que às vezes não têm o reconhecimento que elas precisam, né? Por que não colocar esses caras no spotlight, no holofote, né? Então, inclusive, a gente tem contratado cosplayers, por exemplo, para eventos grandes que a gente faz. A gente sabe que a importância que é para o jogador também comum, que está participando do evento, interagir com os cosplayers, por que não, inclusive, ajudar a profissionalizar os cosplayers e contratar alguns desses cosplayers para eles terem funções de estarem ali realmente engajando, tirando foto, conversando com o público? É uma profissão, de certa forma, também. Então, por que não fazer esse trabalho e ajudar a desenvolver? E aí tem incentivos também para outros cosplayers, destacar as principais contribuições, ajudar a mostrar o que é bacana. Isso parece que é pouco, mas para eles faz uma puta diferença. Você ser reconhecido, né, e ter esse tipo de visibilidade. Então, ajudar com esse apoio para que todos esses contribuidores e jogadores mais participativos consigam desenvolver a sua paixão e ter um retorno com base parecido com a gente, que a gente está fazendo o que a gente ama e está tendo um retorno. Então, em conclusão, porque eu quero abrir para o Q&A, agora está chegando mais gente, então a quantidade de perguntas está começando a ficar mais escassa, a chance de perguntar. O mote da Riot é esse, a gente aspira a ser a empresa mais focada no jogador do mundo. Uma frase-chave é o aspirar, porque a gente sabe que a gente provavelmente nunca vai estar lá, sempre vai ter mais para fazer. É um sinal de humildade nosso saber que nunca vai ter a solução final, é muita gente, a gente realmente quer lutar por todos os pontos, mas assim, e às vezes é difícil entender e está em inglês e tal, então a maneira mais fácil de traduzir isso é o seguinte: a gente quer pegar todo o Riot Please e transformar num Riot Thanks. E isso, assim, pra gente, você pode achar que eu tô falando da boca pra fora, mas pra gente é tipo um vício. Sabe aquela coisa que dá uma sensação no cérebro, libera uma química que você fica alucinado quando isso acontece? É isso que acontece com a gente. Quando essa equação acontece, você consegue explodir a expectativa de quem está do outro lado, quem está jogando, e nossa mesmo, às vezes acontece entre a gente, quando a gente vê, sei lá, o vídeo da Sona, assim, o vídeo da Mumu, a gente chorava, assim, na verdade, dentro da hora de ver. E a gente fica viciado nisso. Então essa é a nossa missão. E é por conta disso que a gente, inclusive, tem mudado o papel do gerente de comunidade, como eu acho que eu vou abrir para as perguntas, vocês também falaram um pouco, que é justamente para que a gente consiga construir um relacionamento direto dos desenvolvedores, das pessoas que importam, dos especialistas com vocês, para que a gente continue ajudando vocês a se conhecerem e se conectarem melhor, pessoas de interesse comum, e também apoiar todas as coisas bacanas que vocês têm feito. E reconhecer esses papéis que vocês representam dentro da comunidade. Então, é isso. Muito obrigado por inspirar a gente. Sem vocês, nada disso existiria. E obrigado também por serem pacientes quando a gente erra. A gente erra bastante e vocês são bem pacientes. Quase sempre quando a gente erra, mas é isso. Vocês têm cobrado a gente quando a gente realmente está fora do caminho. É isso. E eu queria abrir para perguntas só para ressaltar. Eu sou o Bruno Vazoni, estamos aqui também com a Natália Lelis, que é responsável pela parte de conteúdo do jogador, então tudo que envolve cosplayers, vídeo de criadores de conteúdo, um pouco de fanart, fansite e toda essa parte, que é o conteúdo criado pelo jogador. A Isane, que é a Priscila, que se querem se apresentar é mais fácil, né? Apresentem-se. Eu acho que a Isane pode se apresentar, porque ele já falou tudo de mim já, né? Eu sou a Riot Pix. Olá, eu sou a Riot Isane, eu sou gerente da equipe de Community Relations, então a gente cuida basicamente do relacionamento com o jogador em mídias sociais, fórum, enfim. Onde o jogador está, a gente quer estar também para, como o Bagaço falou, facilitar o contato da Riot e dos writers em geral com o jogador. E eu sou o Lucas, o Luke, e eu ajudo ela a fazer tudo isso, então é isso aí. Obrigado por terem a paciência de acompanhar a gente aqui. E aí, a gente queria abrir para perguntas agora. Alguém? Oi? Tá. Vocês citaram sobre quando acontece, para não dar furo de notícia, né? Como que vocês lidam quando, por exemplo, vocês recebem uma documentação para divulgar, fazer um teaser e tipo uma Riot distante coloca a imagem como
Splash Morgana Ultimate. E todo mundo percebe o que se trata. Como vocês lidam com isso? Cara, é aquela coisa que você tá trabalhando num plano, né? Um tempão e todo mundo na mesma página e passo a passo. E assim, vaza... Quer falar? Acho que é válido até explicar como a Riot funciona. A gente tem várias cédulas pelo mundo inteiro. Então, tem na Turquia, Coreia, aqui em São Paulo, Brasil. E até os Estados Unidos é uma cédula. Então, a gente tem uma equipe que a gente chama de a equipe central, que produz todo esse conteúdo e desenvolve esses planos. E essa equipe fornece para todas as regiões, incluindo os Estados Unidos, o NA. E quando isso acontece em alguma região, claro que é uma droga para todo o resto, mas a gente tenta se adaptar da melhor estratégia possível para alinhar a comunicação no resto do mundo. E esse esforço é um esforço desse time central com todas as regiões. Eu acho que assim, e é um desafio muito grande, na verdade, que a gente tem de conseguir conectar todos esses escritórios para trabalhar em conjunto num modelo onde os escritórios têm autonomia, na verdade, para construir. Não é que o que chega... Tem um plano básico que vem desse time central, mas o motivo da gente ter as equipes regionais é para a gente justamente estar próximo do nosso público e criar as próprias ações para promover e tudo mais, e trazer esse feedback de volta, fazer esse contato. Então, tem um ganho muito grande com isso, mas também tem um risco muito grande de conseguir coordenar esses times todos, cada um pensando nos seus próprios planos, nas próprias coisas e tal. Mas a gente acha que no final o valor é muito maior do que o impacto de risco. Assim. Quando acontece uma coisa ou outra, tudo bem, a gente se adapta, mas o valor de você ter uma equipe local que está desenvolvendo com autonomia os seus planos para potencializar o plano, a base do que vem de fora, é muito forte, porque você fala diretamente com o público local, né, daquele país. Então, piadas como, por exemplo, da Valesca Popozuda, nunca viriam assim de centro, mas para o jogador brasileiro foi muito... Você fala a verdade, você é autêntico, você está falando direto com ele. Então, isso faz toda a diferença. Então, vale o peso do valor balanceia o risco para a gente. Bagaço, no final do ano, o Reddit estava pirando com relação à skin lendária que ia ser lançada, da Sona. Como vocês conseguiram reagir a esse vazamento de informação? E se vocês tiveram que fazer algum tipo de alteração de última hora, por exemplo, lançar o documentário do som de League of Legends, como um possível easter egg para a Sona? Foi alguma estratégia de marketing isso ou estava no planejamento? O documentário, assim, eu acho que a Riot estava bem musical agora, nesse início do ano, mas o documentário não necessariamente era um easter egg para skin da Sona, assim. Era mais porque a Riot valoriza muito a música, porque o jogador valoriza muito a música, então uma coisa não tinha necessariamente muita coisa a ver com a outra. Mas quanto ao vazamento, assim, eu acho que é meio que o Bagaço falou. Geralmente, quando isso acontece, a gente se adapta e segue em frente. A Sona foi esse caso, a gente não teve nenhuma alteração grande por causa disso, a gente segue com o nosso plano, a gente sabe que o jogador vai compartilhar, vai comentar, mas eu acho que, no geral, a gente segue com o que a gente tinha planejado e é isso. A gente só espera entregar a melhor experiência para o jogador. A Riot é uma empresa que trabalha muito na base da confiança interna, né? Então, é uma empresa que não tem medo de dividir os seus planos e coisas que vão acontecer por 6 meses, 1 ano, 2 anos, com todos os seus funcionários, porque os escritórios, como eu disse, trabalham de maneira autônoma e independente. Então, é bom que todo mundo esteja na mesma página de tudo que vai acontecer. Então, de novo, vem riscos com isso também de algumas coisas acontecerem. Às vezes acontece por erro, às vezes acontece, enfim. É comum, às vezes acontece, mas é um pouco do que a Pri falou. O investimento de música ele tem acontecido desde o Pentakill, do clipe da Jinx, de músicas para o Mundial. Então, de contribuição do Crystal Method para o login screen do Lucian. Então, não é de hoje, na verdade. Então, uma coisa parece que casa com o outro, que saíram próximas, mas são ações independentes, na verdade. Vou pedir para... E aí, vamos passar esse microfone para quem for depois, é isso? Então, quem quiser fazer pergunta depois, rouba o microfone. Se apresenta, só fala... Acho que vamos falar o nome... Enfim, qual é o champion favorito, às vezes, e aí só pra gente ter uma ideia. Eu sou Estevão, main N suporte. Considerando o cenário de esportes, eu queria que você me falasse o seguinte.
Considere que tem uma empresa no Brasil e o objetivo dela é resolver os problemas relacionados a esportes que a Riot tem no segmento. Eu queria saber o que essa empresa faria. Como que pode funcionar a interface voltado para esportes entre uma empresa externa e a Riot para resolver problemas no cenário nacional hoje? Meio amplo, na verdade. Eu acho assim, a gente está o tempo inteiro trabalhando em conjunto com, de novo, com desenvolvedores parceiros de web ou empresas que estão assim, compondo o cenário do circuito Challenger, por exemplo, desafiante agora no Brasil, empresas que estão ajudando com torneios amadores, empresas que estão como mídia especializada cobrindo o cenário competitivo de League of Legends, e a gente tem certeza que eles têm tudo que eles precisam, e a gente está aprendendo junto com eles que é tudo que eles precisam para cobrir o cenário, então é muito caso a caso, na verdade. O que a gente tem certeza é que assim, nada do que a gente faz sozinho. O League só está hoje porque tem um ecossistema que atua em conjunto para que exista, enfim, o League competitivo da maneira como ele tem hoje. Então a gente quer construir isso junto com outras pessoas e aí, depende do caso específico, acho que não tem direito, vamos conversar depois e de repente de alguma maneira que a gente possa te ajudar. Boa noite, meu nome é Fred e eu gosto da Sona, mas a minha pergunta é mais geral, na verdade. Como que vocês chegam nesse cargo de gerente de comunidade? O que você precisa saber ou o que você aprendeu, além do networking, né? Mas a experiência que teve que ter tido para chegar até aí, os trabalhos feitos, como que eles contrataram vocês e como que chega até aí? Assim, eu vou falar da minha experiência. Eu sou a pessoa mais nova da equipe, eu tenho 23 anos só. E acho que desde que eu tenho uns 12, 13 anos, eu participo muito de fóruns online. Eu sempre estive muito ligado, muito fórum de jogos, até fóruns off-topic, para falar qualquer coisa. Música, eu participava de fórum de quando eu jogava Gunbound, quando eu jogava Ragnarok, quando eu jogava WoW. Quando eu jogava qualquer MMO, eu era muito ativo na comunidade e isso dá uma certa experiência. Então, quando você participa muito de comunidade, você vai pegando um pouco e você vai aprendendo as coisas que você tem que dar de volta. Eu também tenho um background de faculdade de marketing, então é meio ligado com comunicação, e essa comunicação com o jogador é muito importante, da perspectiva da Riot, e esse é meu background. Eu acho que uma das coisas que ajuda, como o Lucas falou, é participar de comunidades e ter essa paixão pelo relacionamento entre as pessoas. Então, quando você trabalha com comunidade, você quer aproximar as pessoas, você vê valor em você criar um ambiente para que as pessoas se conheçam e desenvolvam um relacionamento, criem amizades e saiam para fazer coisas que não tem nada a ver com o assunto daquela comunidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que a comunidade do League é uma comunidade de fato porque você tem um amigo que joga League com você e você sai para ir ao cinema ver um filme que não tem nada a ver, entendeu? Então, acho que isso define muito parte do trabalho de comunidade. É menos a experiência profissional, então de você já ter sido gerente de comunidade antes, já ter tido esse trabalho antes, e mais a paixão pelo assunto com que você quer trabalhar e a paixão por conectar pessoas e fazer parte dessa comunidade também. E só para completar, além de paixão, que é uma coisa que é bem óbvia, assim, que a gente tem que ser muito apaixonado tanto pela comunidade quanto pelas mecânicas de comunidade, como que funciona uma comunidade. Até por experiência eu posso falar que uma coisa legal que acontece na Riot é que a gente contrata talento. Então, você não precisa ter experiência bem na cara, tirando cargos bem mais altos como desse moço aqui, tem que ter um pouquinho, né? Mas você não precisa ter a experiência na cara descarada de que você já trabalhou com a comunidade. Eu sou nutricionista e farmacêutica, não tem nada a ver. E estou na Riot hoje pela paixão por games. Então você contrata talento, tanto que ele é meu chefe na teoria, né? Mas o projeto, se eu tenho um projeto e ele é meu, eu sou totalmente accountable por esse projeto, eu sou totalmente responsável por ele, e se der merda, quem vai responder sou eu, não é ele, entendeu? Ele vai me dar suporte, ele vai me ajudar, mas isso é muito legal. Então, mesmo a gente não sendo lá o grande gerente de comunidade, a gente também tem essas responsabilidades. Sim, pessoas, para completar o que a Larissa falou, que são
para a comunidade especificamente, que tem empatia muito forte, que são adaptáveis, que conseguem separar, isolar um problema também, resolver. Que mais? Construção de relacionamento, são todas tipo habilidades cruas que a pessoa precisa ter e para ser desenvolvida, não necessariamente ela carrega muita experiência. Então, a gente acha que isso é muito mais importante e crítico de ter, né? Partir para ação, então não ficar aquela coisa do viado atravessando a estrada e passa o farol, a pessoa fica, não sei o que fazer. Não, tem que ser uma pessoa que entenda o problema, quebra ele em pedaços, tem empatia de por que é importante resolver e parta para ação, conecte com outras pessoas dentro da empresa e ajude a entender por que aquilo é um problema. Então são, de novo, habilidades eu acho mais cruas, de certa forma, que não necessariamente são ligadas à experiência e que uma vez que você tem essas habilidades, eu acho que aí é questão de entender para o nível de senioridade aonde que você vai trazer mais valor e se você vai trazer valor para a empresa. Eu de novo. Sou o Rafael. E o champion favorito qual que é? Oi? O campeão favorito qual que é? Favorito é a Syndra. Tá muito torta. Eu queria saber como que vocês lidam com tudo que um jogador profissional faz influencia a comunidade. Por exemplo, o Civ HD ele joga de Ezreal AP mid, você só vê isso na ranqueada. Então eles são referências. Só que às vezes eles têm comportamento negativo, igual o Ocelot teve, e ele teve um acompanhamento da Riot para melhorar o comportamento dele. Aí, recentemente no Brasil, a gente teve 2 casos, que foi o Mylon, que se exaltou num campeonato, e uma coisa meio off jogador, que foi o pai do BRTT, que teve aquela confusão toda. Eu queria saber se vocês aqui no Brasil acompanham o jogador profissional brasileiro para que ele tenha essa consciência que o que ele faz é importante para a comunidade e, no caso, por exemplo, do BRTT, que teve um problema pessoal, que não foi culpa dele, se é exemplo do que foi feito com o Ocelot, vocês têm um acompanhamento, uma instrução... Sim. A gente tem a equipe de esportes, tem pessoas que fazem o acompanhamento com o jogador, não no sentido de dar bronca, nada disso, mas de realmente fazer um acompanhamento até de treinamento de mídia, como que o cara vai, sei lá, vai participar de um evento, vai falar em público, etc. Então, sim, tem um acompanhamento para isso. Mas quando são situações em que a gente não tem como influenciar em situações desse tipo, entendeu? Não é uma coisa que a gente precise falar algo. Na época teve muita gente que cobrou uma posição da Riot, mas a verdade é que não tem muito que a gente possa falar. No caso do Mylon, sim, né? A gente até falou, a gente conversou com ele postou no fórum e tudo mais, teve a punição devida, etc. Mas em casos pessoais dos jogadores, são casos pessoais dos jogadores. Eu acho que assim, muitas vezes são meninos que não entendem o impacto que as ações têm, o que é ser um ídolo para outras pessoas e estão crescendo muito rápido em popularidade. Então, sim, a gente oferece suporte para que eles entendam o impacto das ações deles também, né? O que pode causar e tudo mais. Então, tem uma conversa, tem um time específico dentro de esportes que é focado só nas equipes e nos atletas profissionais para ajudar, de novo, com treinamento de mídia, tudo, desenvolvimento da empresa, mas também a questão de comportamento e como é que é lidar com essa pressão, de comunicar com sua base de público e tal. E tem time da Riot Brasil também que ajuda na questão do comportamento, é um time de Fair Play, chama, que dá suporte para o time internacional e para aplicar todas enfim, bans no Brasil, esse tipo de coisa, e ajudar na comunicação e é especializado nessa questão do comportamento. Porque mesmo com o atleta profissional, aí que tá, tem um limite, né? Então a gente sempre trabalha com a reforma, a gente sempre quer ajudar os jogadores a entender o impacto, que às vezes não entende, e aí, e melhorar em termos de comportamento, entender o benefício que vem quando você trabalha em equipe, coopera e tudo mais, mas ao mesmo tempo também tem um limite. Tem um limite, a gente quer proteger os nossos jogadores também de um comportamento que é muito tóxico, a gente também não vai deixar algumas coisas passar. Então você tem que encontrar essa régua e na imensa maioria das vezes os jogadores entendem e se reformam. A gente tem mais 1 ou 2 perguntas, eu acho que a gente tem mais 5 minutos. Boa noite, meu nome é Clayton. Você falou de como vocês recebem as reclamações de alguns jogadores e tentam transferir isso para os desenvolvedores. Em redes sociais, como é que vocês lidam com a toxicidade dos jogadores? Porque o rage é bem alto, brigas e tudo mais. Em termos de nerf, assim, esse tipo de coisa? Quando o campeão é nerfado? Não. De jogador que é tóxico.
reclamações e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas assim, pelo que eu entendi, você quer saber como a gente lida com as reclamações dos jogadores em social media, por exemplo, acontece alguma coisa no jogo, o pessoal vai para o Twitter xingar muito e etc. É isso? Então, no geral, a gente tem ferramentas que nos ajudam a ouvir o que os jogadores estão dizendo e é um loop de feedback que a gente chama. A gente ouve o jogador e a gente tenta entender o que está acontecendo, tenta pegar o contexto e faz essa comunicação com o jogador. Só que, como estava na apresentação, assim, não é a gente que vai fazer essa comunicação. A gente passa esse feedback para o responsável pela mudança que aconteceu ou pela situação e a gente ajuda essa pessoa a fazer a comunicação com o jogador para aproximá-lo dos jogadores que estão reclamando. Então, assim, a gente está sempre ouvindo e fazendo esse feedback loop com o jogador e armando a empresa para fazer esse contato mais direto. Funciona de maneira semelhante à torcidade no jogo também. Tem limite do que é um roer muito forte. Tem limite, a gente protege a comunidade, eu acho, esse ambiente onde a discussão pode rolar livremente, as pessoas podem se conectar, dividir experiência, mas a maioria das vezes acho que a própria comunidade se autorregula também e determina o que é o padrão. A gente está nesse trabalho de ajudar isso a acontecer e menos ser uma força regulatória, não. A gente quer que os jogadores entendam o que é saudável e eles mesmos se autorregulem, acho que esse é o principal objetivo. Tem mais alguma? A gente tem mais espaço para mais uma pergunta, eu acho. Bom, boa noite a todos. Eu só queria fazer Foi feito aqui um questionamento aqui em relação à empresa, e foi citado até a empresa jurídica com a pessoa física do jogador. Né? No caso foi citado o Mylon e outro jogador que deu o pai lá do outro jogador também, né? Não vamos citar nomes que todo mundo sabe quem é. Que aconteceu uma rusga lá, uma má sintonia e a empresa, né, a pessoa jurídica teve que interferir na pessoa física, conversar, orientar, né, ou seja, passar uma situação. Eu queria saber de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né, ou seja, quando acontece interferências em outra empresa que não a Riot, né, vou citar aqui, a pergunta é no sentido, digamos, da X5, né, que houve uma situação, que houve um problema interno naquela empresa com os casters, né, e a comunidade inteira fez o apelo de um campeonato que ela não estava usando os casters que a comunidade queria, né, e aconteceu um problema. Eu queria saber como que a Riot, né, procura gerenciar essa situação, né, ou seja, até porque a própria Riot que está fazendo as transmissões agora, né, ou seja, X5 foi descartada, algo nesse sentido, né? Como que... Na verdade, assim, tem planos que, na verdade, toda a situação não impactou planos que a gente tinha, na verdade, o plano não surgiu por conta disso. E a gente tenta trabalhar com esses parceiros, independente do que aconteça, na verdade, entender a situação, como toda situação de conflito tem dois lados. E assim, tipo, às vezes é uma briga de marido e mulher que é difícil conseguir se meter, inclusive, também. Então a gente tenta ajudar, na verdade, as pessoas a se entenderem, de certa forma, mas por um lado também tem um limite do onde a gente consegue influenciar também. Então, eu acho que no final a situação, pelo que eu entendi, acho que se resolveu para todas as partes. A gente ainda tem maior respeito pela equipe da X5 que ainda está lá, a gente ainda quer trabalhar com eles e oferecer suporte e tudo mais. Então, assim, é muito de caso a caso e caso específico. Eu acho que é difícil falar especificamente sobre o que aconteceu em cada ponto, porque, assim, muitas das situações a gente não estava envolvido, então a gente acompanhou de fora como qualquer outra pessoa. E aí, óbvio que a gente tenta ajudar, mas... é difícil, cada situação tem uma particularidade específica também, eu acho. Acho que tiveram alguns conflitos diferentes aí. E a gente tem o maior respeito por todos os profissionais que trabalharam lá, na verdade. Sim, mas desde que não afete a imagem, né? Ou seja, isso ecoe na empresa Riot em si. Porque se a partir do momento assim, é um problema, digamos, de outra empresa, né? De outra pessoa jurídica, mas isso acaba refletindo, né, a Riot tomou uma posição, diz, não, é problema de vocês, da empresa de vocês, com os funcionários de vocês, mas isso repercute na nossa comunidade. Então, e aí que está o ponto, eu acho. O principal ponto é assim,
A gente quer garantir, ajudar a garantir a melhor entrega para o nosso jogador, na verdade, que ele esteja tendo o melhor conteúdo possível. Então, dependendo quem estiver fazendo essa entrega melhor, é quem a gente vai ajudar mais, na verdade, a crescer, porque esse é o nosso interesse. Então, seja um criador de conteúdo, seja uma empresa produzindo conteúdo, enfim, a gente quer ajudar esse conteúdo a chegar no nosso jogador e potencializar esse conteúdo. Então, isso acontece. Agora, mas é mais esse o ponto onde a gente acha que tem que se envolver para ajudar. Quando esse conteúdo não está sendo os melhores, a gente ajuda a orientar, falar, olha, desse jeito talvez funcione melhor, mas tem um limite até onde você consegue interagir também, né? Mas, enfim, na maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, a gente está sempre trabalhando em parceria justamente para que as pessoas, comunidades, empreendedores entendam, na verdade, a melhor maneira deles contribuírem e assinarem valor para o jogador, né? Esse é o nosso foco. Eu acho que é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por estarem participando aqui da gente. Pra gente é um prazer vir aqui para falar do assunto que a gente é completamente apaixonado. E vamos conversar. A gente quer, eu sei que vocês têm outras dúvidas. A gente vai estar aqui por mais um tempinho, sei lá, mais uma horinha, talvez, não sei, conversando com vocês. Enfim, vamos continuar essa conversa depois em outros canais, no fórum e tudo mais. E é isso aí. Valeu pela presença, gente.